Oi gente, começando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho, né, como vocês viram aí no título, como que eu descobri a minha infertilidade secundária. E logo no começo eu quero falar que meu intuito aqui com esse vídeo não é que vocês sintam pena de mim, que vocês tenham dó de mim e que eu me faça de vítima, tá? Eu não quero isso, não é esse meu intuito aqui no canal, até porque eu não gosto dessas coisas, não vou chorar, não vou fazer de vítima aqui pra vocês, então já quero deixar claro logo no início que meu intuito com esse vídeo é poder ajudar outras pessoas, assim como eu descobri, né? Contar também um pouquinho da minha experiência com vocês. Não é fácil receber uma notícia como essa, mas o Deus que eu sirvo, né? O Deus que todo mundo serve é maravilhoso. O nosso Deus é Deus de milagre, Deus que dá a vida pra gente, né? Então já deixa bastante like, já se inscreve no canal e vem comigo. Tá pra vocês como aconteceu, como eu descobri, né? Como que eu fui até o médico, como que deu um start assim na minha cabeça. Eu cheguei a contar um pouquinho, meio por cima, no Instagram, tá? Nos stories. Inclusive, se você não me segue, gente, vai lá me seguir. Vou deixar o arroba aqui passando pra vocês. Há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, eu tomava anticoncepcional, né? Injeção, que era aquela injeção Mexigina, que era mensalmente eu teria que tomar ela. Eu vou contar pra vocês desde lá atrásão, dos meus 16 anos, que foi quando foi a minha primeira menstruação, tá? Eu menstruei aos 16 anos. E quando eu menstruei pela primeira vez, gente, já veio uma dor muito forte de cólica, né? Que chama dismenorreia, pra quem não sabe. Cólica menstrual é normal você sentir uma dor, mas é um leve desconforto. Quando a sua cólica menstrual ela é muito forte, ela já não é considerada uma cólica menstrual, tá? Ela é considerada uma dismenorreia. E, gente, lembrando aqui que eu não sou médica, eu não entendo das coisas, eu tô contando o que os médicos contaram pra mim e também a minha experiência, né? E o que eu sei sobre isso, tá? Então, quero deixar bem claro aqui que eu não sou médica, que eu não entendo do assunto, porém, eu vou contar a minha experiência, tá? E eu sentia uma dor muito forte, era absurdamente. E o fluxo menstrual era muito grande, gente, absurdamente. Eu chegava a usar até absorvente noturno, sabe? Aqueles absorvente grandão, assim, trocava várias vezes. Na época de escola, que foi muito difícil pra mim, eu tinha que, sabe, ficar... A minha calça, ela era com forro extra pra caso acontecesse esse tipo de imprevisto, né, de sujar, eu trocasse. E muitas vezes no começo, né, minha mãe, minha tia, sem entender muito do assunto, até porque a gente não entendia também, eu chegava a falar que eu estava colocando o absorvente do lado errado, da maneira certa, até porque eu tinha acabado de menstruar, não tinha experiência em como colocar e tudo mais. Mas aí, gente, foi quando uma vez eu fiquei menstruando aproximadamente 1 mês sem parar, que foi a minha primeira vez, né, que eu menstruei muito tempo. Eu fiquei menstruando 1 mês sem parar. E aí chegou um dia que eu passei mal. Eu vou tentar resumir pra vocês, tá, gente? Mas foram meses até eu descobrir o que era, entendeu? Eu fiquei muito tempo menstruando desse jeito, passava vergonha na escola, escorria assim, e não era porque eu não trocava. Eu trocava assim, mas só que, tipo, a cada 20 minutos, 10 minutos eu tinha que trocar porque o absorvente ele já tava completamente cheio, entendeu? Do fluxo ali menstrual. E às vezes tinha aulas, né, dos professores que não deixava eu ir no banheiro, porque não entendia também, né, que eu precisava ir no banheiro com frequência. Eu achava que era graça, mas não era. Eu lembro uma vez que eu até cheguei a me encostar assim na parede. Quando eu me encostei na parede, né, para as meninas amarrarem uma calça, uma blusa na minha cintura, eu sujei a parede e começou a escorrer assim. Então foi uma coisa, gente, que era... Eu passei muita vergonha, na verdade, né, na época da escola, pelo fato de eu ter um fluxo menstrual muito grande. E quando eu tava assim, gente, na época do mês que eu tinha que menstruar, eu não consegui ir pra escola, até mesmo quando eu fui trabalhar, né, tive meu primeiro emprego, era muito difícil eu ir trabalhar quando eu tava nesses dias, porque a dor era insuportável, nossa, gente, é uma dor insuportável, você, não é só uma cólicazinha, assim, que você sente, dando umas fisgadinhas, assim, no útero, não, era uma dor insuportável, que
doía, sabe, os ovários, assim, do lado onde tá os ovários. A médica diz pra mim que dor, a gente não tem dor no ovário, porém era onde eu sentia, era onde estava localizado, né, o ovário. E aí eu sentia essas dores e ficava nas pernas, descendo assim pra pernas. Aí foi quando, gente, eu passei mal, né, que eu tava até falando pra vocês e não terminei. Foi quando eu passei mal em casa e eu já tava menstruando fazia um mês. E aí comecei a vomitar e, tipo, dando uma tontura, assim. Aí minha avó pegou, que hoje minha avó, ela faleceu, ela não tá mais aqui com a gente, né? Falou pra minha mãe, Kátia, você tem que... O nome da minha mãe é Kátia. Kátia, você tem que levar a Jenny no hospital, não é certo. Aí a gente foi pro hospital e chegando lá, o médico foi super grosso, sabe? Falou até que os sintomas que eu tava sentindo eram sintomas de gravidez, porém não tava grávida, né, gente? Nunca tinha tido relação ainda. Foi quando ele fez vários exames e tal, e aí fez até teste de gravidez e eu não tava grávida, obviamente. E aí foi quando ele pegou e deu um alerta pra minha mãe, que poderia ser endometriose. Aí foi quando, né, eu fiquei ainda no hospital 3 dias, tomei 3 bolsas de sangue, ou 2, não me lembro agora. Depois que eu melhorei, que eu não senti mais dores de cólica, né, no hospital, e que minhas plaquetas já estavam boas, aí eu voltei pra casa. Nisso, a minha mãe marcou, gente, uma consulta com ginecologista, né, no convênio, que na época a gente tinha convênio médico. E aí foi onde ela explicou e tudo mais que eu poderia sim ter uma certa endometriose, que eu tinha que investigar mais. E foi quando a médica passou anticoncepcional pra mim tratar, porque daí fizeram vários exames, fizeram também ultrassom, que na verdade foi na barriga, né, porque eu não podia fazer ultrassom transvaginal. Descobriu, né, nesse ultrassom que eu fiz que eu tinha vários cistozinhos pequenininhos. Eu acho que não, é bem pequenininho, gente, eu não lembro o nome, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar aqui escrito pra vocês. E aí foi quando ela falou que a gente teria que tratar, né, por causa que essa irregularidade no ciclo menstrual era por conta desses cistos que eu tinha. Aí eu comecei a tomar anticoncepcional Level, tá? E não, era só pra tratar isso, tanto que ela disse que a quantidade de hormônio era bem baixa, que era só pra tratar realmente a irregularidade, né, no meu ciclo menstrual. E eu tô contando assim pra vocês saberem, né? Porque tem mães aqui que me acompanham, né, que pode ser que a filha também tenha tido a primeira menstruação e pode ser que aconteça isso. E assim como minha mãe não sabia, gente, pode ser que vocês também não saibam isso. Então, por isso que eu tô contando desde o começo, porque já aconteceu comigo, né, desde os 16 anos. E aí o médico falou que poderia, né, acontecer de eu não engravidar, que ia ter uma dificuldade aí pra eu engravidar. Passou os anos, né, gente, a minha menstruação, ela regulou, sim, com esse Level, né, anticoncepcional que eu tomei. E aí passou os anos, e aí eu conheci o Leandro, né, em 2016, e a gente casou. E eu continuei tomando esse anticoncepcional Level, porque eu sempre tomava, né, tanto que era pra tratar e pra poder regular minha menstruação. E aí eu continuei tomando. E quando ela disse lá atrás que, quando eu fui no ginecologista, que esse Level, né, esse anticoncepcional Level, ele era baixo de hormônio, né, não tinha uma quantidade alta de hormônio. Como na minha cabeça, gente, eu achava que eu não poderia engravidar, né, mas Deus, ele surpreende a gente de uma maneira que a gente jamais imagina que isso poderia acontecer. E aí, gente, eu engravidei do Heitor. E aí foi um baque, assim, pra mim, né? Porque na minha cabeça eu não poderia ter filho e tudo mais, enfim. E também pelo fato de que a gente não queria, né? A gente tinha acabado de casar, a gente tinha... na época, a gente morava em Itapevi e ainda tinha casa alugada e a gente fazia a faculdade, tanto que a gente teve que parar a faculdade, né? Eu e o Leandro, já contei aqui essa história no canal, né? Que a gente fazia faculdade de Direito. E aí veio ele e a gente teve que parar. Vou confessar pra vocês que na hora que eu recebi a notícia eu fiquei muito surpresa, morrendo de medo, porque era uma coisa que eu não queria, né, naquele momento. Mas hoje veio pra alegrar a nossa vida e eu tô muito feliz. Não trocaria, não faria nada diferente do que a gente fez antes. Eu faria totalmente igual, porque filho é bênção. Eu penso assim, que filho é bênção, é herança de Deus na nossa vida, é tempo... Quando nasce um filho, é um tempo de mudança na nossa vida e tudo mais.
E aí passou o tempo, quando o Heitor nasceu e eu fui liberada para tomar anticoncepcional, eu não queria ter outro filho, né? E aí eu comecei a tomar a injeção, Mexigina. E eu tomei, gente, a Mexigina durante um bom tempo, não vou lembrar agora. Só sei que faz 2 anos que eu não tomo mais nada de anticoncepcional. E o primeiro efeito colateral da injeção que eu tava tomando Mexigina foi dor de cabeça. Nossa, era uma dor de cabeça insuportável. Aí passava os meses, depois eu senti muita dor na perna, absurdamente. Gente, era uma dor insuportável, que você não conseguia pisar, sabe, o pé assim no chão, literalmente, porque se você pisasse o seu pé, a sua perna, a batata assim da perna, ia doer. Inclusive, se vocês sentem isso, gente, tomando anticoncepcional, vai atrás, porque pode ser início de trombose, tá? Então, minha avó, inclusive, ela faleceu por trombose e a gente não sabia até então e deu vários problemas, embolia pulmonar, enfim. Trombose não é só uma dor na perna, ela pode se generalizar no corpo inteiro, que foi o que aconteceu com a minha avó. E aí, gente, eu peguei e fui no médico, né? Marquei consulta de ginecologista, fui no médico e conversei com ela, falei pra ela o que tava acontecendo, que eu tava sentindo muita dor de cabeça e muita dor na perna. Ela falou assim, olha, pode ser início de trombose, vamos trocar de anticoncepcional pra ver se é isso mesmo? Aí eu falei, vamos. Aí ela pegou e falou assim, vamos tomar pílula? Aí eu falei, não, pílula não, porque eu esqueço, né, e tudo mais. Conversei com ela. Aí ela falou assim, então, olha, eu tenho uma outra injeção aqui, porém eu não gosto de indicar pros meus pacientes, mas se você aceitar, vai ser por conta e risco de você. Eu falei assim, tá bom, a gente pode testar e se por um acaso não der certo, eu volto aqui. Aí tomei, gente, minha primeira vez, só que era o meu primeiro mês, né, porque no dia que eu fui, era o primeiro dia da minha menstruação, aí eu já logo assim que eu saí do consultório, eu desci e já tomei a injeção, que é aquela de 3 meses, que você toma a cada 3 meses, se eu não me engano é Deprovera, eu não lembro o nome da injeção, não sei, gente, não sei nem se Deprovera é injeção mesmo, mas é aquela injeção que toma a cada 3 meses. Passou um tempo, minha menstruação nada de parar, ao invés de ela parar, ela continuou, prolongou por 3 meses, gente. Eu menstruei durante 3 meses e foi os 3 meses piores da minha vida, porque só quem sente isso, né, sabe o quanto é ruim. Então eu ia no médico, aí o médico passava remédio pra mim, não cortava, e dessa vez, por incrível que pareça, eu não tomei bolsa de sangue, né, pra poder deixar as plaquetas certinho, não tomei nada. E aí foi quando a gente viajou pro Paraná, eu fui no médico, né, numa consulta normal, sabe, de pronto-socorro, pronto atendimento, e aí ela passou uns remédios pra mim. Resumindo, essa injeção me fez muito mal, ao invés de cortar a menstruação, né, porque dizem que essa injeção, ela não menstrua, ela prolongou a minha menstruação, então eu fiquei aí 3 meses menstruando, mesmo tomando remédio, passando no hospital pra cortar o efeito, não cortava, o remédio não fazia efeito e não cortava a minha menstruação. Aí foi quando a gente viajou pro Paraná, e lá no Paraná eu fui num pronto-socorro, e lá no pronto-socorro, né, eles passaram o remédio, e aí foi quando parou a minha menstruação. E assim, os sintomas que eu sentia era muita tontura, tanto que até hoje, gente, desde a minha primeira menstruação, eu tive anemia, e desde então a minha anemia, ela nunca normalizou. Inclusive, eu fiquei um bom tempo tomando remédio para anemia, né, que se chama Combiron. E hoje eu ainda tenho, porém, né, segundo os médicos que eu passo, eu não preciso tomar remédio, só tratando mesmo na alimentação. Vou tentar resumir pra vocês, tá bom? Mas aí eu voltei na médica e falei pra ela o que tinha acontecido. Ah, e detalhe, eu ainda senti dor na perna, porém a dor na perna foi 1000 vezes pior do que eu sentia tomando a Mexigina, tá? Aí foi quando eu voltei na médica, aí expliquei pra ela o que tinha acontecido, né, durante esse tempo que eu tomei a injeção, aquela a cada 3 meses. E aí ela me sugeriu, perguntou quanto tempo que eu tomava anticoncepcional, e eu falei que era desde os 16 anos, né, tive a pausa por causa do Heitor, depois quando ele nasceu, quando ele me liberou, eu tomei anticoncepcional novamente. Aí ela pegou e sugeriu pra gente dar uma pausa, por conta do início da trombose. Tudo isso, eu parei de tomar anticoncepcional com o consentimento da médica, tá? E aí surgiu, gente, no meu coração, Deus colocou no meu coração o desejo de ser mãe novamente. Eu e Leandro, a gente conversou e a gente entrou num acordo que a gente não queria naquele momento, porém a gente ia deixar livre para quando fosse a vontade de Deus. A gente não se cuida até hoje, a gente não se cuida nada, desde aquela vez lá, que há 2 anos atrás, a gente não se cuida em relação
para não ter filhos, tá? E aí, deu um start na minha cabeça quando eu tinha visto que fazia 1 ano que eu não tomava anticoncepcional e não tinha engravidado ainda. Aí foi quando eu fui no médico. E aí eu conversei, a gente fez vários exames. Eu me arrependo, gente, de não ter gravado pra vocês, porque eu acho que teria sido muito legal se eu tivesse gravado, indo num consultório, fazendo vários exames. Desde o meio do ano passado até o final de dezembro agora, eu fiz exames, vários exames, gente. Inclusive até contei no Instagram um episódio de um exame que me constrangeu bastante, que ele se chama ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que foi esse último exame que eu fiz, que eu tinha que tomar aquela pílula, sabe, para usar o banheiro. E aí foi muito constrangedor, porque eu fiquei a noite inteira no banheiro e depois eu tive que fazer os exames. E aí eu fui no médico, né, e falei que fazia 1 ano que eu tinha parado de tomar anticoncepcional e eu não tinha engravidado ainda. Aí foi quando a gente fez vários exames, igual eu falei agora pra vocês. Fiz ultrassom transvaginal com preparo intestinal, fiz ultrassom transvaginal normal e fiz uma série de bateria de exame de sangue. Fiz de prolactina, fiz vários exames, né, de hormônio para saber o que aconteceu. E aí foi um dos exames que eu fiz de prolactina que deu a minha prolactina alta. Inclusive, gente, em um dos exames de ultrassom, eu descobri que eu tenho o útero retrovertido. Ele é uma anatomia, né, que onde, de vez de o útero ser assim, né, meio curvadinho assim, ele é curvadinho pra trás. Muitos médicos, inclusive a médica que me atendeu, disse que isso não tem diferença nenhuma, que não interfere em nada, realmente não interfere no sentido da gravidez. Porém, gente, como o seu útero, ele é diferente, ele é pra trás, na hora que a sua menstruação, ela vai descer, ela faz um certo esforço e contrai o seu útero. E aí, quando contrai o seu útero, é onde pode espirrar focos de sangue para a parede uterina, para a bexiga, para as trompas, enfim, e onde causa a endometriose. Eu fiz exame de endometriose também, deu um pouco baixo, porém o médico disse, né, que pode ser que eu tenha endometriose, porém é um foco bem pequeno. Tanto que eu tenho até cisto hemorrágico. Eu cheguei até, gente, em dezembro, passar com um médico cirurgião, né, de ginecologista, para ver se eu teria que tirar esse cisto hemorrágico, porém, não precisou, ele ainda tá aqui dentro de mim, porque o tamanho dele é muito pequeno comparado ao que é permitido operar para dar uma retirada. Ele falou assim, pode ser até que a gente opere e retire esse cisto hemorrágico seu. Porém, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar ainda mais. Me deu parabéns, porque eu tenho 24 anos, né? E fui já resolver isso, porque ele falou assim que muita gente chega lá no consultório dele com 30, 32 anos, e aí já é uma dificuldade maior, né, para descobrir essa infertilidade. E aí, tá, eu já falei pra vocês, né, do útero retrovertido, expliquei um pouquinho pra vocês. Também expliquei um pouquinho do cisto hemorrágico, né? E eu descobri agora, com 24 anos de idade, que o meu útero é retrovertido. Porém, eu vi em outros exames de ultrassom, né? Principalmente o ultrassom do Heitor, que eu tenho guardado, eu não jogo fora. Eu não sabia que eu tinha útero retrovertido. Eu dei uma olhada em outros ultrassons que eu fiz anteriores, né, inclusive quando eu tava grávida do Heitor, e no ultrassom não vem falando nada, mas enfim. O útero retrovertido em si, gente, ele não causa infertilidade, mas ele pode causar a endometriose, né, que é igual eu falei pra vocês. Na hora da menstruação, ele faz um certo esforço, né, se contrai mais do que o útero normal e acaba espirrando focos de sangue, e é onde que forma, né, a endometriose. Eu fiz o exame de endometriose, né, que é o CA 125, alguma coisa assim, e ele deu uma leve alterada. O médico disse que o que deu na alteração não é nem considerável uma endometriose, então por isso que ele não vai tratar como se fosse uma endometriose. Porém, né, gente, existem vários outros médicos que dizem que isso pode causar, sim,
útero retrovertido pode causar sim a endometriose. E outra coisa, gente, tudo isso, esses exames todos que eu fiz foi no hospital público, eu não tenho um convênio médico, tá? Por isso que eu acho que eu demorei tanto pra descobrir, porque não foi fácil pra mim descobrir isso, igual eu falei pra vocês, foi desde o meio do ano passado, né, que foi quando deu um start assim na minha cabeça e eu fui descobrir, tanto que da primeira vez, quando eu voltei, falei pra médica que fazia um ano que eu não tinha engravidado, ela pediu uns exames, mas depois que eu nem contei isso pra vocês, né, eu fiz os exames, porém eu deixei de lado, porque né, ela mesma pegou e falou assim, olha, um ano é considerado muito pouco pra gente. Porém, não. Eu vi várias pesquisas, inclusive, gente, tem um canal que é um canal de um médico que se chama Michael ou é Michael. Vou deixar aqui, gente. É Michael Paleta, Michael Paleta, alguma coisa assim. Não sei pronunciar o nome dele, mas eu vou deixar aqui. Ele é especializado em endometriose, mas ele não é daqui do estado de São Paulo, se eu não me engano, é da Bahia. Enfim, é de outro lugar daqui. E todas essas informações que eu tenho não foi a minha médica que passou. Tá? Foi tudo que eu vi no próprio canal dele, ele falando, né, sobre útero retrovertido, endometriose, enfim. Tanto que quando eu voltei com os exames, né, e aí ela falou que minha prolactina tava alta, eu tinha que passar com endocrinologista, eu acho que é assim que fala, porque não era com ela que ela tinha que resolver, não passou nenhum medicamento pra mim. Eu tomei ácido fólico durante 6 meses, caso eu tivesse, eu até mostrei algumas vezes em vídeo de faxina, falando assim, olha gente, esse remédio aqui eu deixo aqui porque eu tenho que tomar todo dia. Eu tomei durante 6 meses, para caso eu tivesse grávida, eu não tivesse um aborto espontâneo. Porém, eu tive que parar de tomar, né? Porque se em 6 meses não fez efeito, não ia fazer mais efeito nenhum. Aí ela pediu pra parar. Tanto que quando eu levei os exames, falei das dores que eu tinha, gente. É uma dor, não é só dor menstrual. Eu tenho dor fora do período menstrual. Eu tenho dor pra evacuar. Eu tenho vários outros tipos de dores. Qualquer coisa, eu deixo listadinho aqui pra vocês no cantinho da tela, só pra vocês darem um pausa e verem se as minhas dores combinam com as dores de vocês. E aí vocês vão também procurar um tratamento. Porque esse é o intuito desse vídeo, né? Eu quero mostrar pra vocês que se vocês sentirem dor menstrual muito forte, não é normal. Muita gente fala que é normal sim, não é normal, gente. Você sente uma dor sim. Às vezes eu até costumo brincar com meu marido e falar assim, amor, hoje eu tô com uma dor de cólica normal. Agora, quando eu não tô, gente, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo fazer absolutamente nada. Nem gravar eu consigo gravar pra vocês. E aí, quando eu voltei no consultório médico, ela falou assim que poderia ser dor nas costas, mas que não era endometriose. E que eu tinha que resolver a minha prolactina alta com o endocrinologista. E pra quem não sabe, gente, prolactina é um hormônio que na mulher grávida, ele vai gerar o leite, a produção do leite, né? A prolactina alta na mulher grávida gera a produção do leite. E na mulher não grávida, a prolactina alta causa infertilidade, que é o que tá acontecendo comigo. Eu tenho prolactina alta e é o que tá causando a infertilidade. Porém, né, nós temos que descobrir, até hoje não descobri, o porquê que a minha prolactina tá alta. E aí, eu fiz também macroprolactina em repouso, alguma coisa assim, também deu alto, né, que é o exame, tem que ficar 30 minutos em repouso, 30 ou 40, e aí depois que você passa esse tempinho, eles vêm e tiram o sangue de você, né, e aí fazem um exame de macroprolactina, algo assim. E resumindo, gente, voltando lá atrás em dezembro, quando eu fui na minha última consulta com um ginecologista cirurgião, especializado, né, para fazer cirurgia ginecológica. E aí foi onde ele falou que o que eu tinha era infertilidade secundária, que a infertilidade secundária, ela é muito comum entre os casais que já têm um filho, né? Por isso que chama de infertilidade secundária, porque é o casal que já teve um filho, porém tem dificuldade para engravidar do segundo filho. E a infertilidade primária, né? No caso, é a infertilidade que o casal não tem nenhum filho e que tá com dificuldade. E, gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Se vocês já passou de 1 ano tentando engravidar e não conseguir engravidar, vai atrás de um médico. Procurem saber o que é, porque não é normal. Eu recebi o diagnóstico de que era normal não engravidar durante 1 ano. E aí foi quando, né, depois de quase 3 anos, eu descobri que eu tenho uma infertilidade secundária. E até agora, gente, eu não tratei,
tá? Eu vou passar com o médico em abril, e aí em abril ela vai me enviar. Como eu disse, eu não tenho convênio médico, então aí vai ser só Deus. E, gente, o que causa a infertilidade secundária? Eu li um pouquinho sobre para poder contar para vocês o que pode causar. Um dos motivos, são vários motivos que, né, a idade, o que pode causar também é você ter tido uma cesárea, e essa cesárea, ela ter tido uma má cicatrização, e aí é onde que dificulta por dentro, né, a implantação do óvulo e tudo mais, enfim. E outro fator também, gente, é a idade, né, que a mulher, muitas vezes, ela tem filho cedo, igual eu tive o Heitor com 20 anos de idade, e muita gente também tem filho cedo e fala assim, não, quando eu tiver mais pra frente, né, 30 anos, eu vou lá e tenho o meu segundo filho. E aí deixa, gente, pra ter o segundo filho mais tarde. Porém, né, nesse mais tarde que acaba descobrindo aí a infertilidade secundária, enfim, pode até ser mais difícil, né, pode até ter que fazer uma fertilização in vitro e tudo mais. E tem outros fatores também, né, como o distúrbio hormonal, que eu disse pra vocês, né, a endometriose, a obstrução das trompas, né, que é o que a gente vai investigar agora, se as minhas trompas, ela tá obstruída. E também foi comprovado que o estresse gera, sim, infertilidade secundária na vida tanto na vida da mulher quanto na vida do homem. E também, gente, tem infertilidade secundária no homem, tá? Não é só na mulher. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Sempre quando eu abro caixinha de pergunta lá no Instagram, ou até mesmo aqui no YouTube uma vez, sempre me pergunta se eu quero ter outro filho. Sim, gente, eu quero ter outro filho. Com toda a certeza da minha vida, eu desejo no meu coração muito grande de ter outro filho. Inclusive, eu já fiz vários testes de gravidez. Teve um até que eu cheguei a gravar, só que deu negativo. Porque mesmo eu recebendo, gente, esse diagnóstico, eu sei que o Deus que a gente serve, o Deus, ele é Deus de milagre, que ele já fez coxo andar, que ele já fez cego enxergar, surdo ouvir novamente. Então, o que é o meu problema diante do Deus maravilhoso que eu sirvo? Então, eu tenho muita fé. É claro que eu vou buscar os médicos, porque Deus deixou a medicina aqui na Terra pra gente se auxiliar, né? Ir atrás, procurar saber o que a gente tem, mas não esquecendo que Deus, ele é Deus de milagre, que Deus, ele dá a vida, que há tempo de nascer, que há tempo determinado para todas as coisas. Então, eu creio que se eu tô passando por esse processo, é pra honra e glória de Deus, né? Pra futuramente o mundo inteiro ver que Deus fez um milagre comigo, e é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta, eu não sei, gente, se é daqui 1 mês, se é daqui 2 meses, se é daqui 10 anos, eu não sei quando que Deus vai me dar esse milagre, mas eu tenho fé absoluta que Deus vai entregar esse milagre na minha vida e que eu vou compartilhar com vocês. Então, por isso que eu tô compartilhando esse vídeo com vocês. O meu intuito antes era o quê? Quando eu estivesse grávida, eu contar toda a minha trajetória, mas eu senti de contar pra vocês antes, né? Porque eu sei que Deus vai fazer uma obra na minha vida e que o milagre que eu vou receber, gente, o mundo inteiro saber. Todo mundo vai saber. E quando olharem pra mim, vão saber que foi um milagre, que foi Deus ali na minha vida. Não tenho vontade no momento de fazer uma fertilização in vitro, porque o que eu quero é receber mesmo o milagre de Deus, e eu tenho certeza absoluta que eu vou receber. Quando eu recebi essa notícia, gente, da infertilidade secundária, confesso pra vocês que eu fiquei meio triste, assim, deprimida, chorava e perguntava pra Deus por que eu? Porque eu tinha que passar por tudo isso. Eu sempre falo, pessoas próximas a mim sempre falam que quem quer engravidar não engravida, e quem não quer, engravida, sabe? Mas eu tô em paz quanto a isso. Eu sei que tudo na nossa vida tem um propósito de Deus, e que se eu tô passando por isso, né, porque mais pra frente eu vou saber, eu vou descobrir o porquê de tudo isso, pode ser amadurecimento espiritual, pode ser também por milagre, igual eu falei pra vocês, né, pra gente glorificar o nome de Deus. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha contado mais um pouquinho aí pra vocês da minha experiência. Nós temos sim, tá bom? Nós três, inclusive o Heitor, gente, todo dia, ó, o carro do caminhão passando, vamos esperar.
Inclusive, todo dia o Heitor, quando vai dormir, pede um irmãozinho. Ele sempre pede, todos os dias. Inclusive, acho que até no vídeo anterior ele pediu um irmãozinho. Ele pede assim, absurdamente. Chega às vezes a chorar. Mas aí, eu e Leandro, a gente explica pra ele, né, que é no momento de Deus e que Deus vai enviar o irmãozinho pra ele. E que não chegou a hora ainda, né? Mas aí ele fica muito feliz e a gente também fala que a gente não escolhe se vai ser menino ou se vai ser menina, e quem escolhe é o Papai do Céu, né? Porque ele quer muito um irmãozinho, não uma irmãzinha. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu falei muito, me desculpa, mas eu queria contar detalhadamente desde do começo, né? Porque como eu falei, eu venho sofrendo com dores menstruais, cólica menstrual. Não só isso, né? Eu já deixei aqui a listinha pra vocês dos outros sintomas que eu tenho, que é típico de quem tem endometriose. Inclusive agora, né, eu descobri há pouco tempo essa infertilidade secundária. Foi onde eu descobri, porque eu fiz essa pergunta pra ele, mas doutor, por que eu tenho um filho e não consigo engravidar novamente? Aí foi onde ele me explicou, né, que é uma infertilidade secundária, enfim. Se você tá passando, se você sente essas dores menstruais, ou até mesmo se você tá tendo dificuldade pra engravidar e já passou de um ano, vai atrás, gente. Procura saber, principalmente pela idade de vocês. Então eu aconselho você a ir buscar ajuda médica, enfim, né? E você também que tem uma filha e que tá passando por esses problemas na menstruação, vai atrás também, porque se minha mãe, né? Se eu e minha mãe a gente tivesse visto antes, porque eu não vou julgar ela. Tanto que eu sou a única que tenho essa irregularidade menstrual. Eu sei que Deus, ele é maravilhoso e ele vai entregar o milagre assim, ó, na minha mão, assim como na sua mão. Se você tá esperando, né, se você também tá sofrendo com isso, espere em Deus e confia. Como diz uma parte da Bíblia, que também foi feito um hino dessa partitura da Bíblia, com fé, espera no Senhor, que o seu desejo ele cumprirá. E eu tenho certeza que o desejo do meu coração, né, que é de ser mãe novamente, ele vai cumprir. Então fique em paz, espere em Deus, ora, entrega a sua vida pra Deus, que Deus, ele é o sustento na nossa vida, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!